Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host do Fronteiras da Engenharia de Software, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba e também do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo jóia. Então, hoje vamos entrevistar o Wesley Assunção. Ele é pesquisador de pós-doutorado, assistente universitário lá na Johannes Kepler University Linz, JKU, onde é membro do Institute of Software Systems Engineering. É também pesquisador de pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, no grupo de pesquisa Opus, cujo coordenador é o nosso entrevistado, Alessandro Garcia, um episódio já passado, e do qual também fazem ou fizeram parte outros dois de nossos entrevistados, Marcos Kalinowski e Silvia Virgílio, que, por sinal, foi orientadora de mestrado do Wesley, doutorado também, né, lá na UFPR, e orientadora de mestrado e co-orientadora de doutorado da Maria Cláudia. Então, tá tudo em família aqui, né? O Wesley também foi professor por aproximadamente 10 anos, 8 como efetivo e 2 como temporário da UTFPR, e, a partir de agosto de 2023, Wesley vai começar a atuar como professor associado na North Carolina State University, em Raleigh, Estados Unidos, que eu visitei em 2014 e 2015. Então, tem várias relações aqui entre a gente. Tudo bem, Wesley, você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Não, obrigado, Adolfo, pela introdução. Não, eu não tenho nada a complementar, só agradecer muito o convite. Você falou grandes nomes aí, né? Além de outros vários grandes nomes que foram entrevistados no Fronteiras da Engenharia de Software. Então, para mim é uma honra poder aqui estar conversando também, falar um pouco das minhas linhas de pesquisa, do que eu venho fazendo. Então, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir com os ouvintes. Nós que agradecemos. Então, vamos começar falando sobre o tema principal da nossa entrevista, o que é modernização de software. Podemos dizer assim, todo software que é desenvolvido e um software que tenha sucesso, eventualmente ele também vai ser mantido, evoluído, porque várias situações ocorrem, né? Então, os requisitos dos usuários podem mudar, as tecnologias eventualmente evoluem, novos modelos de negócio, por exemplo, alguns modelos de negócio que a gente conhece atualmente, como Uber, Netflix, nem existiam um tempo atrás e são praticamente orientados à tecnologia. Então, quando essas coisas todas acontecem, os sistemas que antigamente foram desenvolvidos, eventualmente eles acabam precisando ser evoluídos e precisam acompanhar esse avanço tecnológico ou mudança de cenário. Só que dependendo de como é essa mudança ou quão grande é essa evolução tecnológica, uma simples manutenção ou uma simples evolução não é suficiente. Então, por exemplo, alguns sistemas bancários que nós conhecemos atualmente são desenvolvidos em linguagem chamada COBOL. Hoje em dia, achar desenvolvedores para essa tecnologia ou adicionar inovação com essa tecnologia é totalmente complexo. Então, isso demanda uma certa evolução maior, e essa evolução maior é o que a gente chama de modernização, quando você interfere de forma bem abrupta no legado que você está fazendo. E a ideia de modernização é que, apesar de você estar talvez fazendo mudanças tecnológicas ou mudando a forma de desenvolver o software, as regras de negócio, ou seja, a inteligência de negócio do que você tem, elas vão ser preservadas. Por exemplo, se hoje é uma modernização de um sistema bancário para ter uma presença maior na internet ou em outros mecanismos, em dispositivos móveis, ou até mesmo devido à transformação digital, as regras bancárias são as mesmas, o que vai mudar é a tecnologia. Então, a gente não pode simplesmente jogar tudo fora, o que a gente já tinha, todo esse conhecimento agregado aos longos dos anos, desenvolvido em um sistema legado, e começar tudo de novo. Então, a modernização é justamente preservar esse conhecimento que se obteve, esse conhecimento estratégico da empresa, e mudar todos esses aspectos de desenvolvimento e de tecnologias que permeiam o negócio. Então, modernização é uma forma de evolução, mas não a tradicional, em que tem um avanço maior tecnológico. Muito bem, acho que ficou bem claro também para os nossos ouvintes, né? Mas ainda falando a respeito de modernização de software, em que sub-áreas você concentra sua pesquisa? Uma boa pergunta. Então, modernização é um termo bem amplo, né? A gente
pode pensar sobre diferentes aspectos. Com certeza, nos últimos anos eu venho me dedicando a algumas áreas mais específicas, né? Então, como desde parte do meu doutorado, algo que eu venho trabalhando bastante é como entender os legados, porque o sistema legado tem essa arquitetura degradada devido a muita manutenção. Então, muitas vezes ele tem vários problemas estruturais, e entender esses problemas estruturais e como a arquitetura está organizada para poder eventualmente fazer modernização é um problema. Então, por exemplo, uma área de engenharia reversa, que é como a gente pode extrair informação de uma arquitetura legada. Muitas vezes documentação não existe, eventualmente os diagramas e modelos já estão defasados, não estão atualizados. Então, entender isso através de engenharia reversa é uma das áreas da qual eu venho atuando. E engenharia reversa também é uma das etapas habilitadoras para fazer reengenharia, que daí, no caso, uma vez que eu entendi o sistema, que eu tenho uma representação mais abstrata do sistema, o que eu quero fazer com isso? Então, a reengenharia seria como você modificar esse sistema legado para poder atender os seus requisitos, que sejam tecnológicos, sejam operacionais ou organizacionais, não? E mais recentemente, eu diria nos últimos 3, 4 anos, no escopo principalmente desse pós-doutorado na PUC-Rio, o projeto que eu entrei foi para dar suporte a uma grande empresa de desenvolvedores de software para modernização de um sistema legado para microserviços, né? Claro que talvez está sendo vendido de uma forma muito talvez está sendo feito um overselling do termo microserviços atualmente, mas do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de pesquisa, a gente está falando de uma modernização de arquitetura, uma arquitetura com problemas, alguns novos requisitos e como a gente vai fornecer uma solução numa arquitetura mais modular, mais fácil de manter, mais fácil de desenvolver, que tenha as possibilidades das equipes trabalharem de forma independente, cada uma a cuidar da operacionalização das suas features ou das suas funcionalidades, né? Então, eu trabalhei com essa questão que a gente chama de migração de um sistema legado para microserviços, mas lembrando esse ponto, né, que microserviços é o que a gente trabalhou na época, mas pode ser aplicado do ponto de vista arquitetural de uma maneira mais ampla. E tanto nessa questão de engenharia reversa, de reengenharia, de migração para microserviços, algo que eu estou tentando focar minha pesquisa atualmente são diferentes aspectos que permeiam a modernização, que são aspectos técnicos, por exemplo, quais as tecnologias de software e de hardware que permeiam a modernização. Também aspectos operacionais, então quais são os times, qual que é a expertise que eu tenho para poder conduzir essa modernização. A modernização vai ser em paralelo com a evolução do legado, vai ter uma equipe só focada na modernização, ou a equipe que faz a modernização também tem que fazer a evolução do sistema legado. Então isso tem uma grande influência no sucesso ou não da modernização. E outra coisa também são os aspectos organizacionais que têm que ser levados em consideração na engenharia de software, né? Essa modernização, ela vai trazer o que de benefício para a empresa? Ela não pode ser só gerar custos e não trazer nenhum benefício. Então, ela vai permitir que eu tenha uma escalabilidade maior e permita ter mais usuários simultaneamente, né, no meu sistema. Ela vai permitir reduzir custos, vai aumentar o meu lucro. Então, é todo um conjunto de aspectos técnicos, operacionais e de negócios que devem ser considerados, né? Então, isso também é outro ponto que eu tenho 1 ou 2 trabalhos só atualmente, mas eu gosto de, quando eu trabalho com meus alunos, de enfatizar isso para eles, né? Que engenharia de software não é só os pontos, aspectos técnicos, né? É basicamente pessoas, organizações, tecnologias, todas em conjunto. Então, eu diria que atualmente em modernização, estou trabalhando mais nessas áreas. Muito bem. E qual é o impacto na prática, né? Isto é, na vida das pessoas que estão desenvolvendo software, da pesquisa em modernização de software? Isso é uma discussão super válida, né? Porque a gente tem que produzir soluções, pesquisa que no final ajudem alguém, né? Que, no nosso caso, nós estamos querendo ajudar sempre desenvolvedores, né? Então, como eu falei um pouco anteriormente, eu posso retomar a ideia que é todo software que foi desenvolvido e
ele foi um software de sucesso, um sistema de software de sucesso, ele vai viver por vários anos, né? Então a gente tem exemplos na literatura, não só na literatura, alguns relatórios de empresas como o governo de alguns países que têm sistemas em funcionamento por 30, 50 anos. Então é algo inevitável que uma vez você desenvolver um sistema, você talvez demora, sei lá, 3, 2, 5 anos desenvolvendo o sistema, e esse sistema vai ter que ser mantido e modernizado pelos próximos 25, 30 anos. Então, se você pode ver que o esforço dos desenvolvedores vai ser colocado muitas vezes mais nessa parte do pós-desenvolvimento, né? Incluindo a modernização. Sobre dados mais concretos, tem uma notícia de 2021 no site da BBC, que é um relatório do governo do Reino Unido, que eles, como é governo, eles têm que prestar informações para os contribuintes, né, para os cidadãos. E no caso aqui a gente tem que no ano de 2021, se eu não me engano, foi gasto no governo um total de 4,7 bilhões de libras em TI. Desse total, mais da metade, a metade praticamente, 2,3 bilhões, foi gasto só em manter sistemas legados ativos. Então, de tudo que foi gasto, manter os sistemas em funcionamento, não é nem evoluir talvez, só manter eles funcionando, mais usuários, mais pessoas acessando o serviço do governo. Então, essa é uma fatia muito grande, 50% gastos só com mantendo os sistemas legados ativos, né? Inclusive nessa notícia, uma das ideias colocadas lá é a necessidade de modernização, né, que ficar com essas tecnologias antigas encarece muito porque não tem profissionais. Também um dos problemas de sistemas legados são ataques cibernéticos, né, porque uma tecnologia antiga, muitas vezes as falhas são conhecidas, o que torna mais vulnerável para poder atacar. Muitas vezes também dificultam a inclusão de inovação. Um dos motivadores para desenvolvedores trabalharem, né, para impactar como impacta na vida dos desenvolvedores é que atualmente nós temos esses serviços que são bastante populares, né, por exemplo, IoT, transformação digital, Big Data, serviços de Machine Learning ou de inteligência artificial. E são serviços que estão disponíveis para auxiliar em várias atividades, várias features diferentes em sistemas. Mas como incluir isso nos sistemas legados é um desafio, né? Então, também o problema dos sistemas legados é não permitir que essas inovações sejam colocadas. Um outro exemplo de problemas de legados é um relatório dos Estados Unidos do ano de 2019, que fala que, no caso dos Estados Unidos, 90 bilhões de dólares em 2019 foram gastos com TI. E lá o caso ainda é um pouco mais grave, porque 80% desse valor total foi gasto com legados, né? Então, de novo, foi um relatório, né, da Agência de Prestação de Contas dos Estados Unidos, e, de novo, a justificativa desse relatório é que tem que modernizar esses sistemas, porque está sendo um ralo sem fim de dinheiro para poder fazer a manutenção desses legados. Então, o impacto de sistemas legados na vida dos desenvolvedores é inevitável. Qualquer desenvolvedor não vai trabalhar simplesmente só desenvolvendo sistemas novos. Eventualmente, sistemas legados precisam ser mantidos, desenvolvidos, e todos esses problemas que nós comentamos agora têm que ser contornados. E a modernização é uma forma de resolver isso. Então, a modernização é como a gente reduz esse gasto exorbitante de recursos das empresas com a tecnologia defasada e sistemas legados. Então, a modernização é uma forma dos desenvolvedores poderem ser auxiliados com esse processo. Agora, uma pergunta foi feita pelo Twitter, pelo Thiago, @nopunos. A gente falou que ia fazer uma entrevista sobre modernização de software, sem falar que era com você, e a pessoa perguntou: quando tomar essa decisão, como escolher a linguagem que será utilizada? Sair de um monolito para microserviços faz sentido em toda modernização? Ótima pergunta, de fato, porque é uma pergunta recorrente.
quando a gente fala de modernização ou de migração para microserviços, sempre essa é uma pergunta recorrente. Em vários tweets o pessoal discute sobre isso. Eu vou dar com certeza a minha visão mais pessoal, né, da minha experiência, e pode haver uma discordância talvez de outras pessoas e de outros engenheiros de software ou pesquisadores, né. Como eu falei anteriormente, eu acho que falta muitas vezes na engenharia de software, tanto na prática quanto na pesquisa, essa visão mais das operações, do operacional e também do negócio, e não só aspectos técnicos. Do ponto de vista, talvez, de aspectos técnicos, microserviços nem seja assim uma solução tão boa, porque você introduz uma complexidade tão grande no desenvolvimento de software, porque você tem uma arquitetura distribuída, você vai ter comunicação entre microserviços pela rede, então não é mais em memória, então isso você cria um possível gargalo, você tem que monitorar, o teste é totalmente complexo, porque o comportamento pode ser totalmente não determinístico, então você manda uma mensagem, você sabe que alguém vai receber, mas como essa mensagem vai chegar lá em outro microserviço, quantos microserviços vão estar em execução naquele momento, quais dos microserviços vão responder para aquela requisição. Então, do ponto de vista técnico, talvez nem é a melhor solução. Então, a minha recomendação sempre é ver o que você tem na mão naquele momento, qual é o cenário que você está inserido, qual a expertise que você tem, qual a expertise da equipe, qual é o objetivo do negócio, quanto que o negócio está disponível a investir na modernização. Então, dependendo do cenário, pode ser que microserviços sim seja a melhor solução. Talvez se você está perdendo um grande número de clientes porque você não consegue escalar o seu sistema e está crescendo muito e você tem que entregar talvez uma solução rápida, quem sabe microserviços pode ser, naquele caso, uma solução imediata. Mas a longo prazo, talvez você pode ver que não era o que você desejaria e você tem que mudar. Então, de novo, é modernização. Então, pode ser que moderniza indo para microserviços ou talvez em um outro momento você moderniza voltando para a arquitetura de monolito. Né? Recentemente, nós tivemos o anúncio aí da Amazon, que está deixando de adotar alguns microserviços para alguns dos seus sistemas e voltando para monolito. Né? Então, a solução mais adequada para o negócio pode ser contextual, dependendo do contexto que está inserido, dependendo quais são os objetivos, as soluções que você tem naquele momento do ponto de vista tecnológico, você pode decidir por onde ir. Então, a resposta que talvez não é a mais ideal, mas depende. Certo. Agora a gente vai entrar numa parte da nossa entrevista onde a gente fala sobre artigos específicos, né? Parte Ótimo. de pesquisa. E você publicou na revista Empirical Software Engineering, uma das mais importantes da área de engenharia de software, o artigo Análise de uma abordagem de otimização com múltiplos objetivos para identificação de microserviços em sistemas legados. Obviamente é um artigo em inglês, mas a gente traduziu aqui o título e deixo o link na descrição do episódio. Quais foram os principais achados deste artigo? Talvez é válido para o nosso ouvinte dar uma contextualizada no sentido do que o contexto que está inserido esse artigo. Primeiro que esse artigo, o tópico de pesquisa, essa pesquisa que a gente fez, ela veio de uma demanda da indústria, né? Então, no contexto desse pós-doutorado feito na PUC-Rio, com o Alessandro Garcia também, uma grande equipe aí, tinha a Thelma Colanzi, tinha também o Luiz fazendo um mestrado, trabalhando nesse tópico e outras pessoas, a empresa que é parceira da PUC-Rio, ela tinha um sistema legado em operação há mais de 15 anos, desenvolvido em Java. Inicialmente, esse sistema legado ele foi desenvolvido para ser um framework, para ser customizável e para ser implantado em diferentes organizações. Mas teve uma grande empresa do setor de óleo e gás do Brasil que era o principal cliente, então o sistema, ao longo dos anos, foi customizado e se tornou basicamente um sistema só dessa empresa. Só que depois de 15 anos, o sistema desenvolvido em Java originalmente, a arquitetura foi tendo várias mudanças para acomodar essas alterações, e também era um sistema on-premise, né, então era desenvolvido em Java e não tinha nenhuma interface web. Mas daí, nos últimos anos, a empresa viu a necessidade de talvez ter uma interface web para esse sistema, para usar em diferentes dispositivos, móveis, tablets, celulares, e também inclui inovação, né, para a extração de petróleo, por exemplo, o uso de inteligência artificial ou algumas outras tecnologias. Mas nesse sistema legado isso era totalmente complicado. Então eles decidiram por fazer a modernização, eles sentiram a necessidade de fazer a modernização.
No primeiro momento, eles tentaram fazer manualmente, mas eles viram que pelo tamanho do sistema e a complexidade da arquitetura degradada, isso era impossível. Depois, eles tentaram usar a engenharia reversa, fazer alguns diagramas de classe e outros diagramas a partir do código-fonte para tentar entender, mas, de novo, uma arquitetura degradada impossibilitou que manualmente fosse feito isso. E então eles vieram até nós com essa demanda, com esse problema, e nós fizemos então uma pesquisa, um estudo para poder auxiliar eles. E vendo o problema que a gente tinha naquele momento, a gente percebeu que de fato se tratava de um problema de otimização, em que nós tínhamos vários módulos se comunicando, classes, e a forma que esse sistema estava organizado era tão complexa que a gente não poderia fazer manualmente, teria que ter uma forma de otimização disso. Então foi aí que a gente fez a aplicação de algoritmo de otimização multiobjetivos, né, que é uma técnica de inteligência artificial. Então, basicamente a gente aplicou inteligência artificial para resolver um problema da engenharia de software. E nesse caso, então, a gente aplicou multiobjetivo, que são diferentes atributos de qualidade que nós queríamos otimizar simultaneamente, e que a gente inicialmente pensou que poderiam ser conflitantes. Exemplo, acoplamento e coesão, que são bem conhecidos em engenharia de software, a gente tentou otimizar esses dois objetivos, porque são bem conhecidos e relevantes para a prática. Mas daí a gente fez a proposta de 2 novos objetivos também, que é a modularização de feature, porque eles queriam que os microserviços ou arquitetura modularizada nova tivesse uma boa modularização em termos de funcionalidades para que equipes individuais pudessem trabalhar nesse sistema. E também, uma vez que a gente muda de um sistema legado monolito para arquitetura de microserviços, como eu disse antes, toda a comunicação se transforma em sobrecarga na rede. Então, tem um certo overhead de comunicação. Se você pega 2 classes, 2 objetos se comunicam de forma massiva em um sistema em Java, talvez isso é tudo feito em memória e não tenha nenhum delay, nenhum atraso. Mas se você colocar essa comunicação massiva em rede, você pode ter alguns gargalos nos sistemas que são indesejáveis. Então, a gente também queria otimizar a redução dessa comunicação. Então, vê como potencialmente são conflitantes. Você quer que as features estejam junto, mas você não quer que tenha muita comunicação paralela em diferentes microserviços. Foi esse o motivo da gente usar a otimização multiobjetiva. E alguns achados interessantes disso, alguns a gente já conhecia, né? Por exemplo, a gente viu de forma clara que nesse estudo de casos que a gente fez na indústria, que coesão e acoplamento eram de fato conflitantes, e quando a gente aumentava um, diminuía o outro. Ok, isso era esperado. A gente também viu que a modularização, ou seja, tentar colocar elementos de software que implementam uma certa feature, uma certa funcionalidade em conjunto, no mesmo microserviço, compromete bastante a coesão e a comunicação. Então, isso nos levou a um outro achado, que foi que não necessariamente a coesão estrutural, ou seja, elementos que estejam juntos, vai te levar a ter uma modularização de recursos, né? Então, não necessariamente a modularização de um ponto de vista de requisitos é a mesma coisa de uma modularização do ponto de vista de estrutura de software, né? Então, foi um achado legal. E também, complementando um pouco, talvez até com algumas novidades, Adolfo, que a partir desse estudo a gente continuou e a gente fez o que a gente chama de focus groups, focus group, que a gente entrevistou alguns desenvolvedores, mostrando para eles soluções e pedindo feedbacks para eles, né, a percepção deles nas soluções criadas a partir dessa solução proposta. E a gente viu algumas coisas interessantes. Uma outra pergunta, agora eu me lembrei daquela pergunta do Twitter sobre qual tecnologia utilizar e se microserviços seria a melhor solução. E daí outra pergunta que vem também é que tamanho que tem que ter os microserviços, né, que é uma decisão de design. E muitas vezes, todos os livros praticamente que você lê, ele vai falar lá responsabilidade única, serviços pequenos, coesos. Mas a gente viu nos nossos achados que na prática, quando a gente pede para os desenvolvedores que já conhecem o legado, é uma decisão bem pessoal. A gente viu que para a mesma arquitetura, para o mesmo legado, um desenvolvedor falava que queria alguns serviços maiores, e isso reduziria o número de microserviços total na arquitetura. Em outro ponto, alguns queriam microserviços pequenos, mas que eventualmente ia levar a um maior número de microserviços no sistema. Então a gente viu que é alguma coisa muito assim de gosto, e talvez mais atrelado à experiência e à prática individual.
Então, nesses achados também derivados desse trabalho, é que as abordagens automatizadas para auxiliar a identificação de módulos ou de modularização de sistemas legados durante a modernização tem que levar em consideração qual é a preferência dos usuários. Porque talvez eu possa dar uma solução ótima do ponto de vista de otimização, mas que na prática a pessoa, o desenvolvedor, não se sente confortável e não vai produzir ou fazer a modernização conforme a pessoa esperava. A gente também viu que demanda a visualização, né? Algumas soluções existentes na literatura envolve praticamente só fornecer para o desenvolvedor uma lista de quais métodos ou quais classes vão ser colocadas dentro de qual microserviço, mas não mostra de forma visual ou permite que a pessoa trabalhe ou modifique ele para o seu gosto, né? Acho que alguns grupos do exterior estão trabalhando nisso, até onde eu sei. E também, voltando àquela ideia que nós falamos de não é só aspectos técnicos, nós vimos que alguns critérios de não funcionais devem ser considerados, né? Por exemplo, quais equipes vão trabalhar com quais microserviços. Talvez se você tem microserviços muito pequenos, que vão ser vários, daí uma equipe tem que trabalhar com vários microserviços, e isso pode impactar. Então, talvez os serviços um pouco maiores, mais fáceis de lidar, seria melhor. Então, a gente viu várias coisas interessantes, né? Algumas já nesse artigo que você mencionou, e outros que provavelmente vão aparecer em breve. Certo, são muitos fatores. Agora vamos passar para um outro artigo que você apresentou recentemente na conferência SANER, né, I3E, International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering. O artigo se chama Análise e Propagação de Revisões de Recursos em Linhas de Produtos de Software Baseado em Pré-Processador, em coautoria com Gabriela Michelon, Paul Grumbacher e Alexander Egiedi, deve ser mais ou menos essa pronúncia. Quais foram os principais achados deste trabalho? É interessante você ter mencionado esse trabalho, Adolfo, porque às vezes a gente pensa que engenharia de software, a gente tem que fazer pesquisa com uma ideia mirabolante, ou algo que é difícil de ser pensado. Mas nesse trabalho, a Gabriela, que terminou o doutorado recentemente, ela investigou sobre como os sistemas de controle de versão, um exemplo é o GitHub, eles suportam o desenvolvimento, a propagação de mudanças de evolução durante possivelmente um processo de modernização, de uma granularidade mais de funcionalidades, de features. Então, como que isso acontece? É bem natural hoje em dia que uma empresa desenvolva o seu produto e tenha esse produto eventualmente em diferentes versões, para diferentes clientes, para diferentes hardwares. Então é bem comum que tenha diferentes branches de um mesmo sistema. Se você for no Git e procurar algum sistema, você vai ver que tem versões diferentes, que tem branches diferentes em desenvolvimento, algumas que já estão em uma versão mais estável. Contudo, apesar de ser branches, versões diferentes, a possibilidade de que tenham pedaços de código em comum desse software é grande, porque a evolução de um mesmo software em diferentes versões, você vai ter muita coisa que é similar entre eles. Features completamente similares e outras features são diferentes em determinada versão. Mas daí o que a Gabriela percebeu é que nesses sistemas que têm diferentes features, apesar de algumas partes serem comuns, a prática de propagação de features ou de funcionalidades é bem comum. Digamos, eu tenho uma versão A do meu software que está em um branch e eu tenho uma versão um pouco similar numa versão B, em outro branch. Eu posso talvez implementar uma nova funcionalidade na versão B, mas os usuários da versão A poderiam também se beneficiar dessa feature. Então, seria interessante que, em vez de desenvolver do zero essa feature A, essa nova feature naquele branch A, seria mais legal eu propagar essa versão. Mas se você for ver como o sistema de controle de versão, por exemplo, o Git, trabalha com isso,
Tem algumas ferramentas, por exemplo, cherry picking, que você pode pegar um commit de um branch e propagar para outro. Mas é a granularidade de commit. Então, quer dizer, dentro de um commit, você pode mudar uma feature, você pode corrigir um bug, você pode introduzir uma mudança. Então, você tem diferentes entrelaçamentos de diferentes ações. Então, você não tem uma ferramenta que te auxilia você fazer a propagação de requisitos funcionais para diferentes branches. E foi esse o trabalho da Gabriela, do doutorado da Gabriela. Ela fez a proposta de uma ferramenta com base em evidências empíricas, claro, o trabalho do doutorado teve bastante estudo empírico também, para entender esse problema, que é, a partir de um conjunto arbitrário de commits, ela consegue definir qual é a feature que está entrelaçada ali no meio desses vários commits e propagar de um branch para outro só os pedaços de códigos que estão relacionados a uma feature. Então, todo aquele entrelaçamento e outras coisas que estão ali no meio que não são do interesse do desenvolvedor vão ser descartados e ela vai propagar só isso. E o legal desse trabalho também foi que depois de fazer a proposta da ferramenta com base em estudos empíricos, a gente fez entrevistas, a Gabriela fez algumas entrevistas com alguns core developers de alguns sistemas que a gente usou. Então, por exemplo, o libSSH, que é um cliente de SSH muito famoso, a gente teve a oportunidade de entrevistar um do core developers, um desenvolvedor principal desse sistema. E o que ele falou que ele já tinha tentado fazer uma ferramenta parecida, porque o trabalho que era para poder movimentar essas features e esses pilares de código entre diferentes branches era muito grande. Então a gente ficou surpreso, ele achou muito legal o trabalho, a ideia, e a gente ficou surpreso o quão reprimida era uma demanda para uma ferramenta assim, que em teoria a gente pode falar que seria simples, mas que não existia ainda para a prática, né? Então era copy-paste ainda. Apesar de nós estarmos em 2023, tanto avanço tecnológico, ainda tem essas práticas de copy and paste para poder fazer evolução de software, né? Fazendo propensão a erros e bugs muito grande. Então, a principal contribuição desse trabalho da Gabriela foi essa, é uma ferramenta que auxilia a propagação de aspectos relacionados, de pedaços de códigos relacionados a requisitos funcionais para diferentes versões ou branches de um mesmo software, né? Inclusive, no artigo, para quem tiver interesse, a ferramenta é disponível, né? É basicamente um protótipo, mas pode ser utilizado para eventuais trabalhos ou para quem quiser lidar ou avançar no desenvolvimento da ferramenta, é bem-vindo. A gente está aberto a qualquer tipo de colaboração ou prestar esclarecimentos. Legal. Falando aqui de mais um artigo, esse é citado na base do Google Scholar, é Reengenharia de aplicações legadas em linhas de produto de software, um mapeamento sistemático. Foi publicado no Empirical Software Engineering em 2017, com mais de 150 citações. O que você pode falar a respeito desse artigo? Então, né, eu acho que quando a gente se compromete a talvez investigar um trabalho do ponto de vista científico, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é conhecer a literatura que permeia todo esse tópico de pesquisa que a gente está, né? A gente tem um problema, mas provavelmente vai existir soluções para esse problema e pesquisa para esse problema e tudo mais. Então, esse tópico de reengenharia de aplicações legadas para a linha de produtos de software foi o tópico, foi a área de pesquisa do meu doutorado, né? E só para resumir o que é esse tópico. De novo, é uma prática bem comum na indústria que quando você tem que customizar um novo produto de software, você tem um sistema de software que está implementado para uma determinada empresa, outra empresa pede que você também faça, ela quer ser sua cliente, quer que você faça uma nova versão desse software com algumas modificações. A principal prática é duplicar esse código, pode ser através de um fork, ou pode ser simplesmente, de novo, copia e cola, fazer as modificações e entregar esse software. Quando você vai fazendo isso muitas vezes, de novo, você chega naquele ponto de ter variantes de um mesmo sistema, com parte de códigos similares, com parte de códigos diferentes. Se você acha um problema, um bug em uma parte que é comum, você tem que mudar, sei lá, 30 vezes, 20 vezes, e isso pode ser que você esqueça um no meio, daí uma variante vai ficar
diferente das outras e tudo mais. Então, existem algumas abordagens mais sistemáticas de lidar com reuso e customização de software, que são linhas de produto de software. Então, nesse trabalho que eu fiz do doutorado, foi como a gente pode fazer em um nível independente de linguagem, mais alto nível em modelos, tanto a engenharia reversa como a reengenharia desses sistemas individuais, dessas variantes para uma linha de produto de software. Mas então, como parte desse trabalho, para tentar entender o que tinha na literatura, a gente fez esse mapeamento sistemático. Mas o objetivo não foi somente tanto exploratório para ver o que existia na literatura. A gente queria também tentar ver qual é o processo que era usado para fazer engenharia reversa. Então, a gente começou a ler artigos para ver como que eu quero fazer engenharia reversa dos meus sistemas, como eu tenho que fazer. E a gente tentou investigar isso em vários artigos e a gente não encontrava uma solução. Um artigo focava muito só como faz a identificação de features. Outro artigo, como faz a engenharia reversa de um modelo de características, que diz como as features se relacionam. Outro artigo falava mais de como fazer o gerenciamento de variabilidade, mas não tinha um processo de steps ou de fases de como fazer isso. Então, coletando diferentes trabalhos nesse mapeamento sistemático, a gente conseguiu fazer uma proposta de um processo, uma sequência de steps, de fases, de como essa reengenharia deve ser conduzida. E teve um apelo, talvez, número de citações, que talvez representa mais do ponto de vista científico, a gente não sabe como é usado na indústria, mas teve uma boa aceitação, né? Então, de 2017, um número bem considerável de pessoas estão citando e usando isso. Inclusive, um fato interessante foi que logo quando a gente publicou esse artigo, teve uma boa aceitação, o número de downloads e citações foi grande, e a gente recebeu um convite da Springer para poder fazer um handbook nesse tópico, né? Então, faz alguns meses, acho que no final do ano passado, no começo desse ano, que a gente teve o handbook publicado na Springer, né? Então, é um handbook de reengenharia de aplicações legadas para a linha de produto de software. Então, a gente coletou e fez uma coletânea de capítulos com vários autores da área, e isso foi bem interessante. A aceitação do trabalho e a evolução dele para diferentes questões. Né? Então, esse trabalho foi mais nessa linha. Bem legal. Colocar o link para o handbook, avisar o pessoal que está estudando, todos os links para os artigos a gente vai deixar, e deixa também aqui o link para a sua página, para o seu Google Scholar, e o pessoal pode explorar mais artigos seus e dos seus colaboradores. Agora a gente vai chegar na parte que a gente discute outros temas, né, não tão relacionados assim com a pesquisa, mas sempre são relacionados, né, porque a gente já entrevistou aqui ao longo da história do Fronteiras, pessoas que trabalham no Brasil, pessoas que trabalham fora. Você anunciou recentemente que vai começar a trabalhar como professor associado numa importante universidade dos Estados Unidos, eu já falei, né, North Carolina State University, que é uma referência em engenharia de software, tem nomes importantes lá de engenharia de software trabalhando, o Tim Menzies, a Laurie Williams, entre outros. Como é que a sua trajetória de vida e carreira pode motivar jovens que vivem em regiões afastadas dos grandes centros? Porque você contou para a gente, né, na preparação para a entrevista, que você não é daqui, a gente está aqui no Paraná, eu e a Maria Cláudia estamos em Curitiba, mas você não é de Curitiba, apesar de ter feito mestrado e doutorado aqui em Curitiba. Eu acho que é super válida essa discussão, porque talvez grande parte da audiência aí, talvez são pessoas que estão atualmente na mesma situação que eu estava e talvez possa ajudar em motivar ou decidir por talvez fazer uma pós-graduação ou seguir para outras linhas profissionais, talvez empresas e assim por diante. Bom, então eu sou nascido, criado, casado e morei até os 37 anos, 36 anos, numa cidade chamada Toledo, no Paraná, né? A referência, eu acho que a maioria deve conhecer, é Foz do Iguaçu, né? Então, são a 1h30 de carro de Foz do Iguaçu. Mas é uma cidade pequena do interior, né, uma cidade agrícola, e eu sou de uma família simples, né, meu pai trabalhou num frigorífico da cidade, minha mãe era do lar, cuidava da gente e também fazia alguns trabalhos temporários. Mas eu sempre estudei em escola pública, mesmo com os problemas do sistema educacional, acho que foi tranquilo, consegui fazer toda a minha educação básica. E quando eu fui fazer a minha graduação, infelizmente não tinha graduação em ciência da computação na cidade que eu morava, só em outras cidades.
do ensino público, né? Então, eu optei por fazer em uma universidade particular o ensino. Mas daí, né, como que uma família talvez mais humilde fazer uma graduação numa universidade particular. Então, eu tive a sorte, ou tive sorte ou uma boa possibilidade de, naquele momento, eu praticava esportes, né, eu jogo xadrez, sou enxadrista, até na minha página eu digo isso, e através do envolvimento com esporte, né, essa universidade da qual eu fiz a minha graduação, eles ofereciam bolsas de estudo, né, então eu pude fazer a minha graduação devido a uma bolsa de estudo oferecida devido ao esporte, né, então essa foi com certeza, quando eu comecei a praticar o esporte, o objetivo não seria ganhar a bolsa de estudo, mas eventualmente, por participar do esporte, a bolsa de estudo foi possível. E tá, daí eu terminei a minha graduação e, claro, influenciado por professores muito bons que eu tive na minha graduação, né? Tive a possibilidade de, ao longo da minha carreira, ter contato com muitos professores bons, inclusive na graduação, e isso me criou uma certa motivação, uma certa vontade de explorar mais pesquisa em ciência da computação. Daí veio o segundo problema agora, que não tinha, na região oeste do Paraná, atualmente tem um mestrado em ciência da computação na Oeste de Cascavel. Mas quando eu terminei a minha graduação, não tinha nenhum no oeste do Paraná. O único mestrado mais perto era Maringá, mas era um pouco complicado para ir, e o único lugar que tinha mestrado e doutorado era em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. E quando eu já pensava em fazer pós-graduação, eu já queria fazer o mestrado e doutorado para ser de fato pesquisador. Contudo, eu tive um certo intervalo na minha carreira científica, porque eu terminei a graduação, não fui direto para o mestrado, mas trabalhei 5 anos como desenvolvedor numa indústria, numa empresa lá em Toledo. Mas em 2010, após aplicar para algumas possibilidades de mestrado, eu fui aceito como aluno na UFPR, inclusive pela professora Silvia, que foi uma das professoras entrevistadas aqui no Fronteiras de Engenharia de Software. E quando eu fui aceito lá, eu estava trabalhando como professor temporário e como desenvolvedor numa empresa. E eu tinha 1 ano de casamento na época, eu casei em 2019 e fui aceito para o mestrado em 2010. E minha esposa trabalhava em Toledo, então não era possível mudar totalmente naquele caso para Curitiba e deixar tudo para trás de forma repentina. Então, o que eu fiz durante praticamente todo o meu mestrado e doutorado foi, eu pegava o ônibus no domingo de noite, em Toledo, ficava 8 horas no ônibus, chegava às 6 horas da manhã em Curitiba, ia direto para o UFPR, tomava um café e começava a trabalhar. Então, quer dizer, eu dormia uma noite no ônibus indo. Daí, as disciplinas na UFPR eram nas segundas e quartas-feiras. Então, eu dormia da segunda para terça num hotel, da terça para quarta em hotel, e ia com toda a minha mala, mudança para o UFPR. Ficava lá o dia inteiro, até às 10 horas da noite, para ir direto para a universidade, pegar o ônibus e retornar para Toledo. Então, mais uma noite dormindo em ônibus. Então, 2 noites em ônibus, 2 noites em Curitiba em hotel, e 3 noites dormindo em Toledo, porque daí então eu trabalhava como professor temporário na época, então eu já começava logo na quinta-feira de manhã dar aulas, dava aula o dia inteiro na UTFPR como temporário e à noite como professor horista na universidade particular. Então foi essa aí a jornada, né, foi bastante força de vontade de fazer pós-graduação, indo e voltando. No começo eu pensava, nossa, mais 5, 6, talvez 7 anos está trabalhando, fazendo esse bate e volta, mas no final deu certo. E nesse meio tempo, em 2013, eu comecei como professor efetivo, né, na UTFPR, no campus Toledo, né, tive a sorte de poder passar num campus na qual eu já morava e trabalhar num campus da Universidade Federal. E também eu tive a oportunidade de, então, em 2014, pegar 2 anos de afastamento para poder fazer meu doutorado de sanduíche, né, que foi, eventualmente, em 2014, metade de 2014 até metade de 2015, que eu vim aqui para Johannes Kepler University para fazer meu doutorado de sanduíche, que atualmente eu estou aqui. Mas então, meio que, né, desde a graduação, inicialmente não foi um pouco difícil de conseguir, mas depois que a gente consegue, a gente vai, corre e faz tudo o que tem que ser feito, né, brasileiro corre atrás e faz quando precisa ser feito. E também essas idas e voltas da pós-graduação. Eu acho que, inclusive, eu fiz algum cálculo um tempo atrás que
Eu acho que todo o tempo, as quilometragem acumulada de todas as vezes que eu fui de ônibus e voltei para Curitiba, dava para dar mais ou menos umas 4 voltas na Terra. Eu acho que eu fiz esse cálculo. Então, a minha pós-graduação me rendeu 4 voltas em volta da Terra, né? E deu tudo certo no final. Eu quero falar que eu fiz um pouco isso assim também no mestrado e no doutorado, só que no mestrado entre Maceió e Recife, que são 4 horas de ônibus, e no doutorado entre Campinas e São Paulo, que é 1h30, 2 horas. Nem se compara, né? Aqui eu tô vendo aqui no Google, é 7h30 de carro, 542 quilômetros, é muita distância. Mas então, mas... Não, pode falar. Não, estava falando como, às vezes a gente pensa que o processo é fácil, que a pessoa que já está lá morando naquela cidade tem a universidade, vai lá, se matricula, começa a fazer e tudo mais, mas você vê que talvez se a gente começa a conversar, a gente vê que não é fácil para ninguém, né? Todo mundo tem os seus trancos e barrancos aí e a gente vai construindo e vai fazendo pesquisa, né? Isso é interessante. Não, a vida de mestrando e doutorando no Brasil definitivamente não é fácil. Maria Cláudia. Mas é legal de ver que consegue, né? Por mais que seja difícil, talvez inicialmente você ou as pessoas que estavam ao redor devem ter pensado, não vai conseguir, né, chegar ao fim dessa forma, vai ter que mudar alguma coisa, mas você conseguiu. Então, acho que é uma luta e, no fim, a gente vê a vitória, e isso é muito importante. E é o que acontece com vários dos nossos jovens, né? Hoje a gente vê também, e nessa época já acontecia com a graduação, né? Mas hoje, com esse formato de que muitos acabam vindo de longe, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem bastante gente que vem do Nordeste, né, para estudar. É muito difícil, desde a graduação, sair da casa dos pais e, de repente, estar ali e se ver sozinho, né, numa cidade grande. Então, acho que para todo mundo é complicado quando você quer estudar, né? Mas sem estudar também, a gente não consegue chegar onde estamos, né? Daí você não estaria aí, né, Wesley? Se não enfrentar os desafios, a gente nunca vai conseguir chegar lá, né? Tem que enfrentar. Justamente. Então, acho que é sempre bom mostrar e falar desses exemplos no podcast também, né? É um tópico interessante. E talvez do meu lado como professor também, né, 10 anos aí como professor da UTFPR, era interessante ver que talvez esses alunos, às vezes, vêm de longe, ou mesmo alunos que são da cidade, que quando começa a graduação tem uma, talvez, estrutura familiar ou uma condição econômica bem limitada, e ao longo da graduação você vê que a pessoa vai conseguindo talvez se instruir, consegue trabalhos como desenvolvedores, fazem estágio, até o final da graduação já está trabalhando na empresa, e você vê essa ascensão social que o aluno consegue através da educação é bem gratificante do ponto de vista de professor, né? O que motiva que a gente sempre continue a estar sempre dando o nosso tempo, né, para poder instruir e educar outras pessoas. É muito interessante isso. Muito bom. Bem, aí a gente também tem aqui, né, que você, na verdade, é mais um exemplo de professor pesquisador da área de engenharia de software que deixa um emprego efetivo e estável no Brasil para ir trabalhar fora, né, ir para outro país. Alguns outros exemplos, só entre os que passaram pelo Fronteiras, são a Ingrid Nunes, o Fernando Castor, o Igor Steinmacher, sem contar outros, né, como Maurício Anitti e Joana Santos, que sequer chegaram a ter um cargo no Brasil. No seu caso específico, quais foram os principais fatores que te levaram a deixar o país, Wesley? Boa pergunta, boa pergunta. Como eu disse, né, toda essa minha motivação que eu tinha para fazer o mestrado e doutorado, porque de fato o meu objetivo era ser um pesquisador, né? Eu via o meu mestrado e meu doutorado como uma forma de se qualificar para fazer pesquisa, né? Engenharia de software e futuramente formar outros pesquisadores, né? Mas ao longo dos anos, apesar de ter esses reconhecimentos, de ver os alunos evoluindo, de poder interferir de forma interessante na vida dos alunos, eu tive um pouco a sensação de que
no contexto que eu estava inserido, só fazer um disclaimer aqui, que, na verdade, essa é a minha opinião bem contextual no cenário que eu estava envolvido, né? Talvez outras pessoas estão em outros cenários, eu sei que tem universidades no Brasil que talvez não tem outros cenários, e, bom, o meu caso específico, eu tinha um pouco da sensação de que tanto a pesquisa quanto o pesquisador, até pela sociedade, não só pela universidade, não era tão valorizado, assim, era mais algo que você faz se você tiver um tempo e se for do seu interesse, mas para a gente não faz diferença, né? Digamos assim, né? Até do ponto de vista, talvez, de governo, né? Parece que a gente tinha que pedir para poder fazer a pesquisa, né? Tinha que, tipo, a gente incomodava outras pessoas, o governo, para poder pedir dinheiro de projetos, de verba, para poder ir para conferências, para poder ter alunos. Parecia que a gente estava pedindo algo que atrapalhava, em vez de ajudar, né? Em vez de investir, talvez, no futuro. E um pouco essa desvalorização, ou talvez também essa visão de não necessidade, talvez, de pesquisa, fazendo, consequentemente, que uma carga elevada de números de aulas, e daí acaba que você tem que abrir mão, talvez, um pouco da pesquisa, não pode, talvez, orientar os alunos da forma que você pretendia orientar, e daí você soma, talvez, um pouco de desvalorização com alguns problemas sociais, uma coisa que é difícil de entrar na minha cabeça são esses problemas em relação à segurança, talvez você está andando com o seu celular em alguma cidade à noite e alguém pode simplesmente chegar e te assaltar e, não satisfeito, talvez, te agredir fisicamente. Parece que não é uma forma de uma sociedade, talvez, interessante, né? Sei lá, isso não me entra na cabeça, né? Tipo, além de batalhar, trabalhar, pesquisar, formar recursos humanos, formar alunos, eu ter que, quando eu estou andando na rua, me preocupar para poder sobreviver é um pouco triste, né? Então, esses principalmente, são esses fatores que principalmente me levaram a, talvez, na verdade, não era nem tipo assim, eu tenho o sonho de morar no exterior. Eu vim para poder tentar ver como que era, ver um novo cenário. Eu acho que também é interessante para conhecer novas pessoas, até poder se formar de maneira diferente, ver diferentes pontos de vista, ver como que as coisas funcionam em um lugar diferente, né? E também nunca digo nunca, tipo, não sei se eventualmente não vou trabalhar de novo no Brasil. O Brasil é um país ótimo, acho que tem esses problemas sociais, mas tem outras coisas que são ótimas no Brasil, né? O brasileiro, né, as pessoas no Brasil são muito mais receptivos, é mais fácil de fazer amigos e conversar. Então, tem vários benefícios também no Brasil, né? Só naquele, que nem eu falei, nesse momento, naquele contexto que eu estava inserido, eu coloquei as coisas na balança e para mim era mais interessante tentar outras experiências e experimentar coisas diferentes, né? Então, foi o motivador. Mas, o Brasil, apesar de eu estar aqui atualmente, o que eu tenho que falar também é que não necessariamente aqui é melhor que no Brasil, do ponto de vista, talvez, de fazer pesquisa em engenharia de software. Não, acho que não é isso. No Brasil, se a gente vê a comunidade de engenharia de software, tem uma representatividade internacional muito grande, né? Nós temos conferências top sendo organizadas no Brasil, pessoas participando de conferências do Brasil, artigos sendo premiados de brasileiros. Então, a gente tem uma comunidade super interessante no Brasil, né? Então, o meu caso foi esse, tipo, de novo, que nem eu estava falando da engenharia, né, tudo é situacional, né, naquele contexto, naquela situação que eu estava, foi a decisão que eu tomei, mas talvez outras pessoas podem pensar diferente e tudo é válido, né. E, entre outras coisas, você coorientou, a gente já falou anteriormente, né, acho que o Adolfo falou, da Gabriela Caroline Miquelon, é egressa de Ciência da Computação pela UTF-PR Medianeira, em seu doutorado em Ciência da Computação pela Johannes Kepler University, Linz. O fato de você ser um brasileiro acaba ajudando brasileiros e brasileiras que querem fazer doutorado fora? Você está procurando estudantes? A gente comentou do trabalho da Gabriela um pouco antes, mas talvez só mais um background de como foi isso, porque como eu falei, em 2014, 2015, eu vim aqui para esse mesmo instituto que eu estou atualmente, que foi que a Gabriela terminou o doutorado. Mas eu estava no Brasil, na UTF-PR, em 2019, quando eu recebi um e-mail aqui do professor Alexander,
pedindo se tinha alguma indicação de doutorando, que tinha vagas abertas e disponibilidade de bolsa, né, de emprego, que é o aluno de doutorado é um empregado da universidade. E quando eu recebi esse e-mail, 1 ou 2 dias depois, bem coincidência inclusive, um professor, um colega que fez o doutorado comigo, mandou um e-mail, ele é professor da UTF-PR de Medianeira, mandou um e-mail falando, nós temos aqui uma professora temporária que tem interesse na engenharia de software e gostaria de fazer um doutorado. Então, na mesma semana que eu recebi o e-mail com a oferta da bolsa de doutorado, eu também recebi o e-mail de alguém interessado em fazer. Então, já como eu conhecia aqui o professor Alexander e ele tinha pedido essa indicação, eu indiquei a Gabriela, a gente fez algumas reuniões pelo Skype e ela eventualmente aceitou a proposta de vir fazer o doutorado aqui. Então ela veio fazer o doutorado aqui no início de 2019, terminou recentemente em dezembro de 2022. Nesse meio tempo, né, eu vim para cá também, então acabei chegando aqui, mas antes de eu vir para cá, no final de 2020, também indiquei um outro aluno brasileiro, que é o Luciano Marquesan, que atualmente está fazendo doutorado aqui, também está prestes a terminar. Ele se formou em engenharia de software pela Unipampa, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e está trabalhando aqui também na Johannes Kepler University, pronto, quase terminando o doutorado. E esse professor colega da UTF-PR que indicou a Gabriela em 2019, ano passado ele veio para fazer um pós-doutorado aqui, né, o professor Pedro Luiz de Paula. Então ele está fazendo doutorado aqui, ele é um professor da UTF-PR de Medianeira que está fazendo o pós-doutorado aqui atualmente. E faz mais ou menos um mês que um outro brasileiro chegou para fazer o doutorado aqui, né, o Vitório Miguel. Então ele se formou em ciência da computação na UTF-PR de Apucarana ou de Campo Mourão? De Campo Mourão. Ele se formou na UTF-PR de Campo Mourão e veio fazer o doutorado aqui, né? Trabalhou na indústria por um tempo e agora veio fazer o doutorado. Mas o fato de ser brasileiro aproxima um pouco as pessoas, a gente tem os contatos do ponto de vista de que os professores sabem como a gente trabalha, e o que eu tenho que falar é que o brasileiro os brasileiros são muito bem vistos, pela minha experiência das pessoas que eu converso, de quem eu conheço que também trabalhou fora, né, esses exemplos que você comentou de pessoas que estão trabalhando no exterior atualmente, o brasileiro é bem visto, sempre que nem eu vim aqui em 2015, depois a Gabriela, depois o Luciano, né, então quer dizer que foi bem aceito pela universidade aqui, né, caso contrário, depois que eu tivesse vindo, ninguém mais teria vindo, né, mas o brasileiro produz bastante, é dedicado, é motivado, então isso aos olhos do pessoal, pela minha experiência do pessoal aqui na Europa, onde eu estou atualmente, é muito bom. E claro, agora, né, como foi falado no início, eu vou estar ingressando como professor na NC State, em Raleigh, e a partir de agosto, vagas de doutorado vão estar abertas, então se algum dos ouvintes tiver interesse em fazer algum doutorado nas áreas que eu pesquiso, e também tiver interesse em passar um tempo morando nos Estados Unidos durante o doutorado, é muito bem-vindo, basta, como o Adolfo falou, que meus contatos, minha página pessoal vai estar disponível, então pode entrar em contato comigo, pode trocar uma ideia, se me vem alguma conferência, a gente pode conversar, né, o que eu puder ajudar os brasileiros para poder facilitar um pouco essa luta da pós-graduação, para não ser tão complicado como foi a minha, eu terei prazer de poder ajudar aí na medida do possível. Muito legal. Até eu queria falar 3 coisas antes da gente passar para a nossa última pergunta. Nesse exato momento, enquanto a gente está gravando, um egresso nosso aqui do PPGCA, que fez mestrado aqui na UTF-PR Curitiba, está defendendo o doutorado dele, só que é lá na Virginia Commonwealth University, que fica lá em Maryland. Agora não, estou errando. Não, fica na Virgínia, mas qual é o nome da capital da Virgínia? Richmond. Né, orientado do David Shepard, que por sinal morava aí não, que você não está ainda aí, em Raleigh, né, onde fica NC State. E pro pessoal que saber, ter até uma amostra, assim, uma comprovação de do que você falou, né, de como a comunidade brasileira de engenharia de software é relevante, né, como os pesquisadores são relevantes. 2 dos principais eventos de engenharia de software vão ser no Brasil nos próximos anos, né? O ESEC FSE em 2024 vai ser em Porto de Galinhas e o ICSE 2026 vai ser no Rio de Janeiro. Então, vão ser oportunidades aí até para todos esses brasileiros e brasileiras que estão no exterior virem para cá de novo, né? Porque
pessoal vai até para a Austrália, né? O ICS 2024. Não sei se já passou. Não, 2023. Não, vai ser semana que vem. Você vai lá? Vou. Então, imagina a viagem que você vai ter que fazer, né? Quer dizer, bem que eu não sei se da Europa é tão longe quanto daqui, né? Daqui para a Austrália ontem bem... a gente estava fazendo os cálculos, são 22 horas de voo, vai ser. Então, mesmo daqui é longe, é do outro lado, né? Praticamente. É bastante. Então, agora a gente chega à pergunta que define o podcast, que dá nome ao podcast. Eu gosto sempre de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque é difícil, talvez, prever o futuro. Então, eu vou mais, talvez, em algo que eu gostaria que acontecesse nesse sentido. Então, como eu falei desse ponto de vista de modernização que a gente estava conversando, de reengenharia, de migração, e também dessas questões de talvez focar muito em questões técnicas e talvez deixar de lado o que é mais operacional, o que é mais de negócio, e aliado ao que eu venho trabalhando atualmente também, que é Model Driven Engineering, que a gente utiliza modelos como o principal artefato em que se produz. Quando eu falo modelo, a gente talvez só para contextualizar, quando eu falo de modelo, eu não estou falando talvez só de diagramas UML ou de diagrama de sequência. Modelo é todo qualquer tipo de artefato que está em conformidade com algumas regras estabelecidas, correto? Então, algo para mim que eu acho que é uma fronteira que a gente tem que ultrapassar é a gente talvez elevar um pouco ainda o nível de abstração e desenvolvimento de software. A minha ideia talvez é um pouco controversa, mas eu acredito muito nisso que se a gente for pegar quando começou a engenharia de software, desde a conferência NATO lá por volta de 1970, o software praticamente ele é produzido com base nos mesmos tipos de artefatos. Então, faz mais de 50 e poucos anos que a gente senta na frente do computador, abre uma IDE, declara variável, escreve if, escreve else, escreve while, ou escreve for, decide entre for ou while, e tipo, o que muda são as diferentes ideias. A gente tem um suporte melhor, a gente tem a forma mais rápida de escrever, mas se você for ver, o artefato ainda é o mesmo. Então, me parece que é um pouco arcaico de tanto tempo que a gente avançou e tantas tecnologias avançaram, e se a gente for ver, o software ele é produzido da mesma maneira. Então, eu realmente penso que talvez aumentar o nível de abstração em que o software é pensado, é implementado, é validado, é evoluído, deveria ser de uma forma um pouco mais elaborada, focando mais em aspectos, porque não falei, operacionais, como esse software vai ser distribuído, como esse software vai chegar ao nosso usuário, como esse software está alinhado às regras de negócio, como ele satisfaz os requisitos funcionais. E não talvez pensar qual é o nome da variável, qual que é, se eu vou usar um for ou um while. Então, uma das fronteiras que eu acho que a gente tem que atravessar, que é importante, é como a gente pensa, implementa e entrega software do ponto de vista do artefato. De a gente talvez pensar mais do ponto de vista de modelos em alto nível, se preocupando com coisas mais cognitivas de que o engenheiro de software tem que pensar, do que talvez questões muito detalhes técnicos de hardware e de software. E, se você me permite falar talvez mais uma outra, a fronteira da engenharia de software, que eu imagino que aconteça, é como que a gente talvez pode, então, abstrair tantos detalhes técnicos e focar mais no alto nível, no operacional e no organizacional. Então, acho que também uma fronteira que a gente tem que atravessar é a utilização que nos é oferecida desses avanços de artificial intelligence ou machine learning. Então, por exemplo, nós estamos vendo hoje que alguns modelos de linguagem, como por exemplo o ChatGPT, estão permitindo que você, através de uma linguagem natural, peça alguma coisa e tenha um resultado em nível de detalhe bem granular. Então, como a gente poder utilizar para o benefício do desenvolvimento de software, tais ferramentas, em que você está nesse nível mais abstrato de ideias e de problemas e soluções,
trabalhando com o desenvolvimento de software, a gente pode utilizar esses recursos de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, modelos de linguagens que permitem a gente obter informação de forma mais direta. Então, um momento que a gente sobe o nível de abstração, que é uma das fronteiras que eu imagino. A outra fronteira é como a gente pode utilizar essas tecnologias, essas ferramentas de inteligência artificial para poder fechar esse gap, né? Porque, de fato, de alguma maneira, vai ter que ter a conversão para a linguagem de máquina para poder ser utilizado o software. Mas eu acho que nesse momento aí a gente pode utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, né? Então, basicamente, nem toda empresa tem uma quantidade e número de desenvolvedores que pode estar explorando e desenvolvendo software a partir de modelos que são desenvolvidos, né? Mas, através do uso dessa inteligência artificial, a gente pode suprir a demanda, mesmo que pequenas e médias empresas possam desenvolver software no nível abstrato, mais abstrato, e ter uma produtividade interessante. Então, se até o final da minha carreira eu pudesse ver avanços nessa área, eu ficaria muito feliz. E os desenvolvedores, eu imagino que talvez se livrar de alguns problemas muito técnicos e ficar pensando em coisas detalhadas e puder pensar mais no nível de ideias, também ficariam felizes com esses avanços. Com certeza. Então, Wesley, muito obrigado. A gente aqui, toda a equipe do Fronteiras agradece a sua presença. Eu passo a palavra para você, caso você queira deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Uhum. De novo, eu gostaria mesmo de agradecer muito. Quando eu recebi o convite, eu até pensei, né, será que eu sou a melhor pessoa talvez para estar falando, né? Tanta pessoa boa que a gente tem no Brasil, no exterior, brasileiros que poderiam estar também falando aqui, né? Já tem números, eu imagino que deve ter vários outros que vocês já estão planejando entrevistar. Então, eu fico muito lisonjeado em poder conversar um pouco. Espero que as informações que eu forneci sobre modernização, algumas indicações talvez de trabalhos, de notícias, ou alguma motivação para quem está pensando em fazer talvez pós-graduação ou investir numa mudança de vida. E eu espero que eu tenha de alguma maneira contribuído, né, para que de alguma forma os ouvintes possam ser diferentes depois de ter escutado o podcast, né? Talvez eles começaram com uma cabeça, com um tipo de informação, com um tipo de ideia, e que se depois que eles escutaram o podcast e talvez mudou alguma coisinha na cabeça deles, inclusive talvez esse nível de abstração de que a gente está fazendo a mesma coisa há 50 anos, eu já ficaria feliz se eu pudesse fazer essa contribuição. Então, de novo, obrigado, espero que eu tenha contribuído, e se alguma pessoa, algum ouvinte quiser conversar comigo, trocar ideias, pode ficar à vontade de entrar em contato comigo. Será um prazer poder conversar com os ouvintes do Fronteiras da Engenharia de Software. Muito bom, Wesley. Nós é que agradecemos, então, você, né, e também a todos os nossos e as nossas ouvintes. E até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.